Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e essa é a jornada da leitura do livro de Lamentações de Jeremias. Este livro é um livro, eu diria assim, um livro consequência. Por quê? Porque ele trata justamente o que acontece depois da desobediência de um povo, que é o que fala basicamente o livro de Jeremias. Caso você não tenha visto os nossos outros vídeos, por favor, volta lá no canal e veja então os vídeos que falam sobre todo o processo que aconteceu com o povo, justamente deixando de buscar a Deus e ao invés de fazer o que deveria ser feito, ou seja, corrigir os seus próprios caminhos, cada vez foram escalando num processo de erros e num processo de deixar a presença do Senhor e negar justamente a soberania e quem era Deus no meio daquele povo. E por consequência, é o que nós vamos estar tratando aqui dentro do livro de Lamentações. Eu diria para você que é um livro muito curto e eu recomendo que você possa acompanhar conosco então essa leitura, esse pequeno estudo, mas claro, sempre desperte você também para estar tendo a tua leitura. Eu vou trazer alguns versículos, mas é muito importante você, claro, ter a tua experiência com essa leitura. Para começar, olha só, Lamentações então, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva. E a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. É muito simples observar o que o autor já começa falando neste ponto. E qual será a tônica desse livro como um todo? Será então a tristeza de que este povo não precisaria estar passando por essa situação. Então nós estamos falando de uma cidade como Jerusalém, então agora deserta, destruída, que já foi tão grandiosa, que teve tantos tempos de glória, quando Deus realmente era Deus no meio daquele povo, mas quando o povo começou a se corromper, começou a se desviar dos caminhos do Senhor, começou a fazer aquilo que os outros povos faziam, e ao invés de serem separados para Deus, infelizmente eles simplesmente estavam colhendo o fruto amargo da consequência pela escolha errada. E aqui nós vemos então muito claro que é um comentário voltado para um momento de solidão daquelas pessoas, de solidão, de tristeza, de angústia. E aqui o pecado ele causa isso na vida de todos nós. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos do Senhor, o que nos parece é que realmente cada vez mais e mais nós estamos sozinhos. Mas não aquela solidão que nós às vezes escolhemos estar, que na verdade não é solidão, é solitude. É um momento então de meditação, de avaliação e acima de tudo de relacionamento somente com Deus, que a gente se separa. Seria aquele momento então da oração que você separa então para estar com Deus, para estar conversando com o Senhor, está levando a Ele as suas petições. Esse é um momento então da solitude e um momento importantíssimo e que a palavra nos recomenda inclusive para a gente se separar, entrar no nosso quarto e num lugar somente onde você e Deus estejam juntos ali, você, Jesus, você, o Espírito Santo, possam estar nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual com o Senhor. Mas isso é diferente de uma solidão por conta do pecado, por conta de uma escolha de se distanciar da presença de Deus. Então, nesse ponto aqui, esse povo escolheu foi justamente isso. Foi, além de pecar, permanecer no pecado. Não reconheceu os seus erros e não mudou. Quer ver? Lamentações capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos, eles estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Olhe nesse ponto aqui como é importante o início, já falando assim, ó, os seus adversários, ou seja, os seus oponentes e então os seus inimigos, eles estão tranquilos. É assim que Satanás age na nossa vida. O objetivo dele é simplesmente nos conduzir pelo caminho a pecar. Mas no momento que nós pecamos, a primeira coisa que vem na sequência justamente é a acusação por conta do pecado. E assim, daí cada vez mais nós vamos nos sentir então distantes de Deus e queremos nos manter distantes justamente para nos afastarmos daquilo que nos confronta com o nosso erro, com o nosso pecado. Não é assim que acontece? Então por isso, claro que Satanás está tranquilo, ele cumpriu o papel dele. Mas nós precisamos lutar contra isso, não somente contra o pecado, mas mesmo assim, do momento que já pecamos, olha, é chegar aos pés do Senhor e fazer o seguinte, confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Agora, vem comigo em Lamentações capítulo 1, e o 8 e o 9 diz assim, ó: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso se tornou impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles.
Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperaria, no caso, né? Não esperava que chegaria ao seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. Esse ponto aqui, eu quero destacar principalmente assim, ó, que nesses versículos, nesses 2 versículos, fala assim, ó, a sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. O pecado ele só prevalece, ele só existe na nossa vida porque justamente, na maioria das vezes, para não dizer todas, a gente tinha certeza de que nada ia acontecer. A gente desconsidera as consequências dos nossos atos e por conta disso, quando vem a consequência, que é o que esse povo está passando agora, simplesmente diz, olha, eu não esperava que isso acontecesse. Espera um pouquinho. Então você pecou sem esperar, mas não pecou, vamos pensar no seguinte sentido, porque a importância de considerar a não pecar não é porque a consequência é só na nossa vida, mas é justamente a perda do relacionamento com Deus. É isso que o pecado faz, ele nos distancia do Senhor. Então nós não devemos pecar simplesmente pelas consequências que nós vamos estar sofrendo, mas acima de tudo por essa quebra de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, e isso faz com que a nossa vida não funcione nessa terra. Nós precisamos entender então que a solução para a nossa vida está num relacionamento íntimo com Deus em todo o tempo. Por isso que conhecer de Bíblia não é a única solução. Pelo contrário, nem é a solução. Você vai dizer, como assim, Edu? Simples. Praticar o que está na Bíblia, aí sim é a solução. Você pode memorizar a Bíblia inteira, mas se você não põe em prática, de nada vale. Quer ver o que fala o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Versículo 22 fala, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois, então de ter olhado para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. O versículo 25 continua dizendo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Olha só, praticar a lei, observar, colocar no dia a dia, aplicar na sua vida, isso sim garante então a felicidade segundo a visão de Deus para a nossa vida. Aqui está clara essa informação. E Lamentações 1, versículo 19, fala assim, chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Todo mundo aqui foi destruído. E o problema está que, inclusive, o povo foi muito mal conduzido pelos próprios líderes, pelos sacerdotes, por todo mundo ali que deveria ajudar nesse processo. Pelo contrário, estragaram foi tudo. Na verdade, eles deram até um mau testemunho, inclusive. E esse é um ponto que nós, como Igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós precisamos lutar contra, para que a gente não faça o que a Bíblia justamente nos diz, para a gente não escandalizar. Até porque a palavra fala o seguinte, pratiquem boas obras, para que então os homens, quando verem essas boas obras, possam dar glórias a você? A mim? Não, a Deus. Então aqui nós agradamos o Senhor 2 vezes. Primeiro, porque nós estamos praticando as boas obras. Segunda, porque nós estamos levando as pessoas a adorarem sempre a Deus. Então, qual que é a solução contra o pecado aqui nessa situação? Qual que é a solução, então, contra a solidão? Qual é a solução, então, contra o dia mau que esse povo está vivendo? Afinal de contas, foi esses os temas aqui principais que a gente conversou. Está lá em Jeremias, eu volto lá no livro de Jeremias, ele mesmo já responde no capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, diz o Senhor. Esse é o caminho. Até porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Não importa o quanto você sabe de Bíblia, Deus quer usar aquilo que você já sabe, que é o testemunho da transformação da sua vida, para abençoar a vida de outros. Então, faça a sua parte, dê o bom testemunho. E se ainda por cima, nesse momento de repente está passando um momento justamente de dificuldade, por conta de um pecado, de uma situação, de um momento da sua vida,
vá aos pés de Cristo. É através desse relacionamento íntimo, você, nessa intimidade, nessa solitude com o Senhor Jesus, que vai transformar a tua vida. Eu tenho certeza que Ele vai te receber de braços abertos, vai transformar teu futuro e você vai ser um vaso de bênçãos ainda na vida de muita gente, com um testemunho vivo na sua vida. Eu creio nisso, Deus crê nisso, só falta você fazer a sua parte. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, leia a Bíblia e sempre, a partir desse processo, se liberte. Compartilhe esse vídeo também, claro, para abençoar mais alguém com essas palavras. Deus abençoe, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!